Eu recebi uma das mensagens aqui de WhatsApp dos grupos que você faz parte, e aqui tem uma mensagem que diz o seguinte: eu censurei o nome das pessoas, gente, porque, enfim, a imprensa tem que ser razoavelmente responsável. E é uma equipe aqui é um grupo de equipe da Sicredi dos funcionários. E aí uma pessoa pergunta aqui: e o erro de quem recebeu o depósito de passagens a menos do que deveria? Eles se posicionaram sobre essa questão? É uma situação triste. Nunca na minha vida eu passei por uma situação dessa em qualquer trabalho. E aí outra pessoa comenta: se ele fica faltando, perde a vaga, e eu já gastei até as passagens dele hoje, e ele queria ir, tadinho. Não foi porque eu gastei as passagens dele. Tô bolado, espero que caia hoje. Ontem paguei até Uber para chegar na hora certinha, mas hoje eu não tenho de verdade. Mandou um emoji a outra pessoa. Aos que tiverem com medo de não poderem ir por falta de pagamento, me sinto no dever de relembrar aos trabalhadores que a empresa não pode descontar o dia não trabalhado por falta, entre aspas. Haja vista que não foi depositado os vales transportes com antecedência, isso é lei. Então, quem não puder ir, como é o meu caso, não poderá ter nada descontado do salário. E aí diz a outra pessoa que fala no grupo: quero informar que a partir de amanhã, 8 de fevereiro de 2023, não terei mais como arcar com as despesas como o valor das passagens para ir ao trabalho. Na falta de pagamento por parte da empresa da ajuda de custos, do vale transporte e do proporcional dos dias do trabalho, somente poderei retornar às atividades com a regularização do pagamento e benefícios assegurados pela consolidação das leis trabalhistas. Bom dia, gente. O jeito é a mobilização geral, diz outra pessoa. Exatamente, fulano. Quem pode continuar pagando para trabalhar a partir de amanhã? Eu não posso. Não há outra alternativa senão ir até que a situação seja regularizada. Como escrevi acima, infelizmente para mim, só até sexta. Infelizmente para mim, porque se eu não conseguir recursos, certamente outra pessoa ocupará minha vaga. Simples assim. Vamos lá, e aí a conversa se estende. E é um retrato bem acabado, né, Pedro, que está nos acompanhando aqui nessa live, do desmonte das leis trabalhistas, né? Sim, é uma insegurança muito grande que a gente tem naquela empresa. Principalmente, igual eu te falei, a gente sofre hoje um desemprego muito grande em Juiz de Fora, e isso acaba gerando, assim, né, aquele exército de reserva, Uhum. e é muito difícil até cobrar qualquer coisa frente à empresa, porque, assim, você sabe que se você começa a bater o pé hoje, você já tem mais 5 pessoas ali fora que estão, assim, prontíssimas para ocupar seu lugar no mesmo dia. E isso acaba coibindo muito das pessoas. E, assim, tem gente indo trabalhar a pé. Faz aí 10 Uhum. quilômetros de ida, 10 quilômetros de volta. O Uhum. pessoal que mora um pouquinho mais longe pode chegar até 12, 14 quilômetros, dependendo do bairro que mora. Então, assim, é muito complicado, muito complicado. Fora que a gente tem não somente esse caso do Vale Transporte, mas já houve até censura dentro da empresa por parte de, assim, né, Explica para da mim um pouco gerência. melhor esse caso de censura. Tem abusos morais que vocês sofrem? Sim, nós tivemos um caso em que nós tínhamos 2 instrutores, correto? E eles tinham Uhum. um grupo de WhatsApp em que eles faziam o registro das coisas que estavam acontecendo na empresa. Então, assim, Uhum. tinha uma terceira pessoa, que é do planejamento da empresa, e eles, todo dia eles faziam aquele relato, registro do que estava acontecendo na empresa, de tudo que estava errado lá. E em um determinado momento, essa pessoa do planejamento, ela levou até a gerência o celular dela e falou: olha, tá aqui, estão falando isso daqui. E o pessoal foi mandado embora por difamação. Uhum. Uhum. Ou seja, ele sobrepõe um crime com outro, né? A pessoa vai lá, Sim, reclama os seus direitos trabalhistas. Ah, essa pessoa está me difamando. O que é muito parecido, né, Pedro, com o que está acontecendo nesse caso das vinícolas, né? O que essas empresas, principalmente essas empresas de rede, né? Elas contratam terceirizados que quarteirizam o trabalho com vocês, né? exatamente. A É a mesma bucha fica coisa com que o terceirizado e aí a Sicredi não assume a responsabilidade. exatamente. E não é, e isso é um caso generalizado, principalmente na questão dos call centers em Juiz de Fora. Porque a gente Uhum. tem, na Sercred hoje, a gente trabalha com a Caixa, que assim, é um banco, eles têm dinheiro para pagar funcionário. Da mesma Uhum. forma que a gente tem por exemplo, na Uma Viva, que é outro telemarketing que a gente tem, outro call center que a gente tem em Juiz de Fora, que trabalha com o Itaú. Quando Uhum. você vê o que esse funcionário, esse atendente de telemarketing, o que ele faz,
é a mesma função de um gerente de banco. Na verdade, ele faz até um pouco mais de coisas. Mas, assim, o gerente de banco vai receber 4 mil, 5 mil reais e o cliente vai receber o salário mínimo. Então, assim, é uma precarização muito grande. Enquanto isso, a Sercred está recebendo aquele. Porque, assim, pela velocidade que a Sercred montou o galpão, assim, foi praticamente do dia para a noite que eles tiveram que montar aquilo, porque eles pegaram um contrato muito grande com a Caixa. Então, assim, não é pouco dinheiro que tá envolvido nisso. Uhum. Não é pouco dinheiro que está envolvido nisso, mas esse dinheiro não chega para vocês, de fato, né? Não acontece isso. Uma coisa que eu ia te perguntar muito francamente, assim, eu sou jornalista, né? A gente enfrenta aí uma crise de desemprego também gigantesca, de precarização de trabalho, de precarização dos meios. Mas você quer abandonar esse emprego? Você tem como abandonar esse emprego ou é impossível para você do ponto de vista da subsistência? Você falou que você consegue se alimentar agora porque existe a faculdade. Como é que está a sua situação? Então, assim, a minha situação é que eu imagino ser de milhares, né? Centenas de Uhum. milhares aqui no Brasil hoje. Se eu perco meu emprego, eu viro morador de rua. É basicamente o nível da minha situação. Porque, Uhum. assim, devido à minha situação familiar, não tenho a quem recorrer. Então, Uhum. assim, eu provenho o meu próprio sustento. Então, se eu Uhum. perco esse emprego, basicamente, tô, assim, ferrado, no mínimo. Pra não usar Uhum. nenhuma palavra mais vulgar. Uhum. E ao mesmo tempo é aquela coisa, não dá para você também se calar diante do que você está vendo acontecer, né? Sim, fica numa corda bamba, que ao mesmo tempo que eu não tenho como sair desse emprego, eu preciso desse emprego. Uhum. Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar vocês procuraram o Ministério Público de Minas? Vocês procuraram a polícia? Vocês procuraram a mídia local? O que vocês escutaram de volta quando vocês levaram as denúncias? Então, a gente abriu uma notificação, a gente entrou em contato com um deputado. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas assim, ele fez Uhum. o contato, ele fez essa intermediação com a prefeitura. A prefeitura julgou que não era de responsabilidade dela tratar isso e abriu uma notificação com o sindicato. Notificou a Sercred e passou para o sindicato. E a gente ainda não teve nenhuma resposta do sindicato quanto a isso. Uhum. E Ou assim, eu seja, imagino que tem pode um falar. certo receio da prefeitura em tomar qualquer partido nisso, porque, querendo ou não, assim, eu me recordo que quando eu fiz o treinamento, eles falaram que ia ser coisa assim de 1.000 vagas que eles estavam abrindo, hein, assim, né? 1.000 vagas de emprego não é pouca coisa e eu imagino que seja um receio mesmo da prefeitura de acabar interferindo nisso de alguma forma. Uhum. Pessoal que está acompanhando essa live, entrevista importantíssima hoje, exclusiva aqui na Folha Democrata, uma denúncia importante para vocês ficarem por dentro. Agradecer a Cláudia Filler, que mandou aqui para a gente. Boa noite, esse assunto é muito importante, precisa ser divulgado. Divulguem muito na rede de vocês e, por favor, mandem superchats para a gente ter estrutura para fazer esse tipo de trabalho, com perguntas, inclusive, ao a pessoa que está fazendo essa denúncia aqui, que está correndo riscos, inclusive, de conversar com a gente. A gente não está mostrando a cara dele por um único propósito, gente. Primeiro, sigilo de fonte, mas a gente está com uma denúncia quente. Eu conversei com pelo menos 3, 4 pessoas a respeito disso. Nós mostramos para vocês prints de WhatsApp quentes. São partes de uma conversa maior que eu tive acesso. Essas são as partes que eu me senti mais à vontade para mostrar para vocês, sem expor as pessoas diretamente envolvidas. E uma coisa que eu queria te perguntar está tendo também solidariedade entre os trabalhadores? Tem gente que não consegue ir trabalhar, tem gente que eventualmente ajuda vocês, tem pessoas tomando outras medidas. O que vocês estão fazendo em conjunto nesse momento? Queria que você falasse um pouco para o nosso público sobre isso. Então, a gente já teve o caso, assim, de um companheiro nosso que abandonou na primeira semana ainda, porque ele não conseguiu aguentar essas cobranças que eles fazem, né, de meta, de indicadores, ao mesmo tempo que ele também não estava recebendo, né, o vale transporte, não estava recebendo vale refeição, era uma pessoa que estava passando por problemas financeiros em casa, assim. Era um senhor de idade, um homem na terceira idade que ainda não conseguiu aposentar e
né, tem que vir assim, já no final da vida, ter que se submeter a um emprego desse, que é tão humilhante. Eu imagino assim, principalmente na idade dele, porque eu lembro dos meus avós, ou, né, eles nessa situação seria algo muito ruim. E assim, além desses fatores que levaram ele a pedir demissão, ainda teve a questão de outros funcionários, também operadores, né, acabarem coagindo ele, porque ele vinha no grupo, ele lá na empresa também, ele cobrava e falava, olha gente, não vai pagar, tá difícil, explicava a situação dele, falava que ele não tinha mais como ir, ele era uma pessoa também que estava vindo andando para a empresa, e que era uma pessoa assim, em extremo desalento, porque ele não tinha assim, dinheiro nem para imprimir um documento mais, para tirar um xerox de um documento para levar na empresa. Ele já não tinha nem a quem recorrer mais. Então, assim, era uma situação bem precária. E outros funcionários começaram a fazer deboche dele, começaram a brigar com ele, falaram que estava chato já essa cobrança. Mas, assim, é uma minoria. Uma minoria. Eu posso falar para você, assim, com tranquilidade, que a maior parte dos trabalhadores lá tá aderindo, assim, a não recebe, não vai. E tá essa cobrança para ver se a empresa toma alguma atitude. E, inclusive, assim, eu tive acesso a essa informação hoje de manhã, de que a Caixa Econômica, né, já começou a perceber que essas faltas, né, porque gera multa para eles de contrato, etc., que essas faltas estão sendo geradas por uma questão tão simples, que é falta de pagamento de vale transporte.